E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, vamos iniciar aqui mais uma aula de Química para a primeira série, no ensino médio. Sou o professor Everton, professor de Química do Colégio Meta. Pessoal, na aula anterior, nós conversamos sobre a organização da tabela periódica, né? Nós conversamos sobre como ela está dividida, como seus elementos foram organizados, quais são suas famílias, quais são os seus grupos, quais são os seus períodos. Se você ainda não viu essa aula, acessa lá a playlist de Química no canal Colégio Meta 2020. Então lá tem uma playlist de Química, você acessa essa playlist e assiste esse vídeo novamente, beleza? Bom, para quem já assistiu, então você já deve estar familiarizado com o que a gente vai conversar aqui agora. Nós vimos o seguinte, galera, ó, a tabela periódica, ela tem, deixa eu colocar aqui para a gente poder ver, a tabela ela tem 7 períodos, né, que são as linhas horizontais, aqui ó, vocês podem ver, então, são essas linhas horizontais, são 7 linhas, que correspondem a 7 camadas, elas têm 18 grupos, que são as 18 colunas, então se você contar aqui do número 1, vai chegar lá até o número 18, beleza? Lá na outra ponta. Bom, galera, olha só, o que nós vamos conversar hoje sobre tabela periódica, né? Essa é a nossa segunda aula de tabela periódica, parte 2, para a gente poder definir como que está organizada essa tabela. Bom, galera, olha só, isso daqui vocês já devem conhecer, né? Que são os subníveis, ó, subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Então a sua tabela periódica ela vai estar organizada dessa maneira, ela vai estar dividida dessa maneira, pelos subníveis S, P, D e F. Galera, esses subníveis, pessoal, eles correspondem aos 4 subníveis da distribuição eletrônica. Então, veja bem, nós vamos ter o seguinte agora. A nossa tabela ela tem os 7 períodos, que são as 7 linhas horizontais. E esses 7 períodos eles correspondem às 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q. Mas dentro dessa tabela, galera, você também tem aí os subníveis S, P, D, F. E aí olha que interessante, esses subníveis S, P, D e F, eles dividem a tabela em 4 blocos, tá? Mas de maneira geral, eles dividem a tabela em 2 blocos. E aí eu quero que vocês, nesse momento, peguem a canetinha para dar uma notada. Isso é muito importante, né? Todo mundo aqui ó, do subnível S é um elemento representativo. Todo mundo do subnível P também é um elemento representativo. O subnível D é um elemento de transição. Aí você tem que lembrar, né, que existe transição interna e transição externa. Nota o seguinte, ó, você pode associar da seguinte maneira. O subnível D, ele está dentro. Então, a gente fala que o subnível D ele é uma transição externa, beleza? E o subnível F é a transição interna. Então, nós vamos dividir a tabela da seguinte maneira agora. Eu tenho o subnível S e o subnível P, que são os elementos representativos, que são os elementos da família A, que estão no vídeo anterior, né? Está lá no vídeo anterior. E nós temos os elementos que pertencem ao subnível D e ao subnível F. Lembrando que D e F são elementos do grupo B, né? São elementos de transição. D, transição externa e F, transição interna. Galera, anota isso, tá? Anota isso que é muito importante. Então, veja bem, na hora que você vai fazer a distribuição eletrônica e aí você não tem ideia de quem seja aquele elemento, quando você faz a distribuição eletrônica, você consegue distinguir mais ou menos quem é aquele elemento, né? Se ele é no subnível S, no subnível P, no subnível D ou no subnível F. Aí olha que interessante agora. Você fez a distribuição, né? Um S2, 2S2, 2P6, e aí você viu que esse elemento que você distribuiu, ele terminou em P. Então isso quer dizer que esse elemento que você distribuiu é um elemento representativo, é um elemento da família A. Você fez a distribuição, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Então o elemento terminou em S, né? Aquele elemento químico que você distribuiu terminou em S. Então se terminou em S, galera, é porque ele é um elemento também representativo. Tranquilão? É um elemento da família A. Então todo mundo que termina em S e todo mundo que termina em P, a distribuição
são elementos representativos. Se o elemento terminar em D ou em F, ele é um elemento de transição. Lembra que os 7 períodos correspondem às 7 camadas? Né? Então, primeiro período, segundo período, até o sétimo. Então, vai lá, você distribui um elemento, um S2, 2S2, 2P6. Beleza. A camada de valência desse elemento é a camada de número 2. Então, isso significa que esse elemento está no segundo período. Então, terminou em 2P. Então, beleza. Então, ele está no segundo período e é um elemento representativo. Tranquilão? Espero que vocês estejam anotando isso, tá? Caso surja alguma dúvida muito cruel, galera, a gente consegue tirar essa dúvida no nosso encontro aí semanal de Tira Dúvida, tranquilão? Então, vamos lá. Então, eu já entendi como que funciona a distribuição dentro da tabela periódica, já entendi como que está distribuídos os meus subníveis dentro da tabela periódica. Agora eu preciso ter uma ideia, né, ter uma noção de como que eu vou fazer essa identificação desse elemento dentro da tabela periódica. Para isso, pessoal, é muito tranquilo. Ó. Nós sabemos o seguinte, né? Os metais alcalinos eles estão na família 1A, os metais alcalinos terrosos estão na família 2A, a galera da família do boro é a família 3A, a família do carbono 4A, a família do nitrogênio 5A, calcogênio 6A, halogênio 7A e gases nobres 8A. Todo mundo que está aqui nessa tabela são elementos representativos, beleza? E aí, eu vou pedir a vocês o seguinte, ó, dá uma olhada nisso aqui, ó, né? Dá uma olhada nisso aqui depois lá com carinho, porque aqui você vai ter os elementos pertencentes a cada família. Da família 1A é interessante que você saiba todos, da família 2A também. Da família 3A é interessante que você saiba os 3 primeiros, boro, alumínio e galho. 4A, carbono, silício e germânio. 5A, nitrogênio, fósforo e arsênio. 6A, oxigênio, selênio, oxigênio, enxofre e selênio. 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, tem uma estátua aqui no final. E 8A são os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Beleza, galera? Então, ó, lembra o nome da família e lembra aí os elementos que pertencem à família, beleza? Então, isso é importante, tá? Então, nota o seguinte, todo mundo aqui, ó, que é elemento representativo, vai terminar em S. Deixa eu pegar a canetinha aqui para riscar para vocês. Vai terminar em S ou vai terminar em P. Beleza? Aí olha que mais interessante é isso aqui, ó. Deixa eu voltar cá para vocês perceberem. O subnível S, galera, ele só tem 2 elétrons. Olha só, a gente sabe que é, tentar fazer um 2 aqui, ele é S2. E o P, a gente sabe que é P6, beleza? Então, ó, aqui é um S2, aqui é 2S2. Então, você já sabe que se o cara terminar em S1, ele está na família 1A. Se ele terminar em S2, ele está na família 2A. Aqui nós vamos ter, olha só, deixa eu achar aqui o cursor. Ó, aqui nós vamos ter P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Então, você sabe o seguinte, se o cara terminar na família, na verdade, se ele terminar na distribuição P1, ele está na família 3A. Se ele terminar na distribuição P2, família 4A. P3, 5A. Tá? Então, vai ser sempre assim. Você sempre vai somar aqui o P, você vai somar 1 mais 2. Porque, por exemplo, P1 é 3A, P2 é 4A, P3 é 5A, P6 é 8A. Beleza? Então, isso aqui é muito interessante vocês saberem, porque a distribuição ela vai te ajudar muito, muito, muito para você fazer a identificação desse elemento na tabela periódica. Então, pela identificação do elemento, galera, a gente consegue dizer se eu estou diante de um metal, se eu estou diante de um elemento representativo, se eu estou diante de um elemento de transição. Beleza? Então, olha só. O subnível D, que vai terminar a galera de transição externa, a gente sabe que o D é D10, né? Então, a gente sabe que o D é D10. Então, ó, D1 é 3B, D2 4B, D3 5B, D4 6B, D5 7B, D6 8B, D7 8B, D8 8B. Vou dar uma paradinha aqui para tirar essa dúvida, né? A gente sabe que a galera do subnível D, pessoal, eles são elementos de transição, beleza? O D, o nível máximo de elétrons no D é 10. Se você voltar lá na tabela, você vai contar 10 casinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Então, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Então, cada uma dessas casinhas aí, galera, corresponde a uma distribuição. Então, por exemplo, você fez a distribuição 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5, por exemplo. Poxa, então seu elemento terminou em D5. Se o seu elemento terminou em D5, significa dizer que seu elemento ele é da família 7B. Significa dizer que seu elemento é um elemento de transição externa, beleza? A mesma coisa, se você fez a distribuição e o elemento terminou lá em 4F4, por exemplo. Se ele terminou em 4F4, isso quer dizer que esse cara ele é da família 6B, tranquilão? É só vocês acompanhar aqui a nossa tabelinha, beleza, galera? Então, não tem confusão aí, tá? Terminou em SP, o elemento é representativo. Terminou em D e F, o elemento ele é de transição. Bom, vamos lá então. Olha só um exemplo bem legal. Peguei aqui o sódio, né? O sódio tem um número atômico 11. Então, nós vamos distribuir até chegar em 11. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Aqui, galera, nós temos que fazer algumas considerações bem importantes. Quem define o período? Quem define o período é a camada de valência, tá? Professor, o que é camada de valência? A camada de valência é a maior camada, né? A camada mais distante do núcleo. Não é aquele número que termina a sua distribuição eletrônica. Isso é importante pra caramba, tá? Não é o elemento, não é o número, né? Perdão, não é o número que termina a sua distribuição. É o maior número da distribuição. Lembrando que a gente sempre fala que é o maior número das camadas, né? Número de 1 a 7, beleza? Então, o sódio tem um número atômico 11, a sua camada de valência é a camada de número 3, beleza? Número 1K, número 2L, número 3M. Então, se a camada de valência do sódio é a camada de número 3, eu já sei que o sódio está no terceiro período. Porque quem define o período é a camada de valência, beleza? Bom, olha que interessante, está terminando em S. Se termina em S, eu já sei que o sódio ele é representativo. Eu já sei que é da família A, beleza? E terminou em S1, galera. Ó. Então, se terminou em S1, o sódio é da família 1A. Ele é um metal alcalino. Então, é o seguinte, quem define a família? Os elétrons na camada de valência, tá? Então, quem vai definir a família é o elétron na camada de valência. Quem define o período é a própria camada de valência. Quem classifica em representativo ou em transição é o subnível. Então, terminou em S, é representativo. Já sei que é da família A. Terminou em S1, tem um elétron na camada de valência. Então, já sei que é da família 1A. Terminou em 3, né? A camada de valência é 3. Então, já sei que está no terceiro período. Então, o sódio está no terceiro período na família 1A. Tranquilão? Agora, nós pegamos aqui o neônio, ó. O neônio tem o número atômico 10, nós distribuímos o neônio, 1S2, 2S2, 2P6, chegamos em 10. E aí nota o seguinte, vocês devem lembrar isso, né, pessoal, das nossas aulas. Aqui no neônio ó, está repetindo a camada de valência, beleza? Então, mais qual é a camada de valência? KL, a camada de valência do neônio é a camada de número 2. Então, se a camada de valência do neônio é a camada de número 2, isso significa dizer que o neônio está no segundo período, beleza? Então, o neônio ele está no segundo período, está na segunda linha lá, ó, tranquilão? Quando a camada de valência se repete, pessoal, a gente obrigatoriamente deve somar os elétrons que estão na camada de valência. Olha só, isso aqui nós já conversamos em sala também, pessoal. Então, ó, a camada de valência aqui está repetindo, beleza? Ó, eu tenho aqui a camada de número 2, e aqui eu tenho a camada de número 2. Então, na primeira camada eu tenho 2 elétrons, na segunda eu tenho 6 elétrons. O que a gente faz? A gente soma esses elétrons, tranquilão? Então, quando a gente soma os elétrons, galera, nós vamos ter que o neônio ele está na família 8A. Beleza? Por que o neônio está na família 8A? Porque terminou em P. Quando termina em P é representativo. Se é representativo é família A. Tranquilão? Tudo bem? Por que 8A? Porque eu somei os 2 elétrons da camada de valência, tá? Então, sempre que você for somar os elétrons,
você só vai fazer isso se a camada de valência se repetir, beleza? Bom, vamos lá então. Olha só, quando a gente tem aqui um elemento representativo, essa nossa distribuição, pessoal, ela vai terminar sempre em S ou em P, tá? Você pode fazer dessa maneira, ou você pode fazer como eu expliquei anteriormente. Você pode memorizar os subníveis. Terminou em S1, sempre vai ser família 1A. Terminou em S2, sempre vai ser família 2A. Terminou em P1, 3A, P2, 4A, P3, 5A, P4, 6A, P5, 7A e P6, 8A. Então aqui ó, terminamos em P6, família 8A. Beleza? Só lembrando que 1A são os metais alcalinos e 8A são os gases nobres. Olha só, se o nosso elemento for um elemento de transição, a sua distribuição ela obrigatoriamente vai ter que terminar em D ou em F. Tá? Então se for um elemento de transição, obrigatoriamente vai ter que terminar em D ou em F. Então pegamos aqui o cromo, que tem o número atômico 24, distribuímos até chegar em 24. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20, 3d4, 24. Galera, no transição, tem um detalhe importante, tá? Quem define o período, né? Quem me diz que o cara está no primeiro, no quarto, no quinto, no sexto, sétimo período? Quem me diz isso é a camada de valência. Tranquilão? Então, a camada de valência, como eu havia falado para vocês antes nesse vídeo, não é o que termina, né? A camada de valência é o maior número, então é aquela camada mais distante do núcleo. No caso do cromo, a camada mais distante do núcleo é a camada N, a camada de número 4. Então, obrigatoriamente, o cromo está no quarto período. Beleza? Outra observação importante, a distribuição do cromo terminou em D. Sempre que terminar em D, você vai ter um elemento de transição. Mais propriamente, transição externa, porque terminou em D. Se tivesse terminado em F, também seria transição. Porém, uma transição interna, porque terminaria em F. Beleza, pessoal? Bom, então eu já sei que é transição, eu já sei que está no quarto período. Agora falta eu saber qual daquelas famílias é de transição. Lembrando que as famílias de transição, elas vão de 3B até 2B, beleza? Então, ó, você pode fazer duas maneiras também. Somar o anterior com o posterior, 4 mais 2, que aí vai dar 6B. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Poxa, terminou em D4, então sempre que terminar em D4 é 6B. Sempre que terminar em D5 é 7B. Sempre que terminar em D2 é 4B. Então você pode fazer dessa maneira, que é mais simples até do que somar os dois últimos aqui, que você pode se confundir, tá? Beleza? Essa regra de somar os dois últimos, ela não funciona muito, porque no transição nós sabemos o seguinte, ó. Eu tenho 3 famílias que a gente vai chamar de 8B, justamente por questão de estabilidade química, né? O elemento não pode ter 9 elétrons na camada de valência, então não vai ter uma família 9B, não vai ter uma família 10B. Tranquilão, pessoal? Então lembra disso, tá? Por que 8B, 8B? Justamente porque a questão de octeto de estabilidade química, beleza? Outra coisa muito importante, tá? Professor, peguei lá na prova, ou no exercício que eu fui fazer, na atividade que eu fui fazer, e eu percebi que o elemento ele era da família 8B, mas eu não sabia qual 8B. O 8B, pessoal, ele é diferenciado pelo grupo, tá? Ó, ele é 8B do grupo 8, ele é 8B do grupo 9, ele é 8B do grupo 10. Tranquilão? Então, vamos fazer dessa seguinte maneira, tá? Então, ó, pessoal, nós temos a distribuição aí dos elementos. Então, assim se distribui os elementos quimicamente e assim você identifica os elementos, beleza? Assim você identifica os elementos sem precisar estar olhando a tabela periódica. Pelo número atômico você faz a distribuição, pela distribuição você indica período, família, classificação, tudo direitinho, tá? Beleza? Se tiver dúvida, volta e assiste esse vídeo novamente. Nessa semana ainda, pessoal, a gente termina essa parte de tabela, tá? Não esquece de dar o seu likezinho nesse vídeo, né? De se inscrever no canal e compartilhar aí para os seus colegas, beleza? Então, pessoal, é isso.
Um abraço e até o nosso encontro. Tchau, tchau. Beijo.